Fala galera, tudo bem? Mais uma videoaula. Hoje nós falaremos sobre a questão da acentuação na disciplina Comunicação Oral e Escrita, beleza? Vamos a ela então, mas antes de começar o estudo propriamente sobre a acentuação, é interessante nós deixarmos claros alguns conceitos que envolvem principalmente o estudo da questão da tonicidade. O que é tonicidade em linhas gerais? Tonicidade nada mais é do que o estudo em relação à sílaba mais forte dentro de uma palavra. Se eu tiver uma palavra dissílaba, essa palavra que possui duas sílabas, ela terá porventura uma sílaba mais forte, chamada de sílaba tônica, e outra sílaba mais fraca, chamada de sílaba átona. Se eu tiver uma palavra polissílaba, com 4 sílabas, portanto, somente uma delas vai ser chamada de tônica e as demais sílabas serão chamadas de átonas. O estudo da tonicidade envolve justamente em que sílaba incide a sílaba tônica mais forte. Dentro desse conteúdo, nós temos 3 classificações distintas para a incidência da sílaba tônica dentro de uma palavra. Quando a sílaba tônica ela incidir sobre a última sílaba, nós temos aquelas palavras chamadas de oxítonas. Por exemplo, a palavra Paraná. Paraná, repara que a última sílaba, inclusive, recebeu acento nesse caso. É chamada de sílaba forte, tônica, portanto, a sílaba na, que é a última. Por isso eu tenho uma palavra oxítona. A mesmo exemplo que isso, nós temos a palavra café, amor, humor, pronunciado com muita intensidade, a palavra coração, pronunciado com muita intensidade, que são justamente as sílabas mais fortes, as últimas sílabas, beleza? Em relação a essa mesma classificação, nós temos aí as paroxítonas, que nada mais são do que as palavras cuja tonicidade incide na penúltima sílaba, a penúltima sílaba é a mais forte. Ideia, por exemplo, repara que se eu dividir silabicamente a palavra ideia, eu teria uma palavra trissílaba, I-dei-a. Dei, que é a sílaba que permanece no meio da palavra, que é a penúltima, é a mais forte. Sabedoria, uri, que é a penúltima, também mais forte. Série, mais forte o sé, que é a penúltima. Crise, cri, penúltima, a mais forte também. E por último nós temos as proparoxítonas, em que a acentuação, a tonicidade incide na antepenúltima sílaba. Gramática, repara que se eu dividir silabicamente a palavra gramática, gramática, eu tenho a antepenúltima sílaba mais forte, assim como fática, fábrica e prática. Beleza, galera? Diante desse conhecimento, a gente passa então ao assunto propriamente dito sobre a questão das acentuações, certo? E quando as palavras são acentuadas? Primeira regra é a dos monossílabos ou monossílabas tônicas, e sempre vão ser acentuadas de acordo com a terminação da palavra. Por exemplo, todo monossílabo tônico terminado em A, seguido ou não de S, que seria o seu plural, é acentuado. Então, pá é uma monossílaba, não tem uma única sílaba, portanto, monossílaba. Pronunciado com muita intensidade e é terminado com A e pode ser seguido de S, o seu plural. Paz, por isso é acentuado. Mas, ma, por isso é acentuado. A palavra lá, por isso que é acentuado. Assim como as monossílabas terminadas em E, seguido de S, pé, sé, fé, são acentuados. Assim como os monossílabos terminados em O, seguido de O, S, pós, nós, só, são acentuados. Assim também como os monossílabos que finalizam em ditongo aberto, ditongo oral aberto, que seria justamente essa pronúncia mais aberta do E ou do O. Olha só como a gente pronuncia a palavra véu. Não é um monossílabo forte em que termina com um ditongo aberto, el, véu, portanto, céu, da mesma forma, moi, da mesma forma. Repara que são abertos de acordo com a abertura também da boca, que é muito maior em vogais abertas, como do que e. Vocês podem até treinar em casa e verificar e constatar que de fato é isso que acontece, beleza? Próxima regra, a regra das oxítonas, quando elas são acentuadas. As oxítonas sempre serão acentuadas quando elas forem terminadas em A, seguido ou não de S, E, seguido ou não de S, O, seguido ou não de S e em ou ens. Repara que as 3 primeiras regras, inclusive, são idênticas às regras dos monossílabos tônicos, para facilitar a sua vida na memorização. A palavra parar, repara que é uma palavra de sílaba, se eu dividir silabicamente em duas, eu tenho aí uma palavra de sílaba, em que a última sílaba, o ra, é tônico. E por que ele é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em A, certo? Sabiá, mesma coisa, é uma oxítona terminada em A.
Café é uma oxítona terminada em E, seguida não de S, e assim por diante. Tudo bem? Então é dessa forma, inclusive, que nós justificamos o acento. Parabéns, por que acentuada? Porque é uma palavra oxítona terminada em ens, certo? Segundo a regra, ela merece acento por conta disso. Próxima regra, a regra das paroxítonas, que é um pouco mais extensa aí, né? Vamos lá. Quando elas são acentuadas, quando elas são terminadas em PS, quando elas estão terminadas em uns, quando elas são terminadas em X, quando elas forem terminadas em us, quando forem terminadas em R, em I seguido ou não de S, em N, em ãos, em L, em ans, em ditongo oral. Essas são todas as regras que envolvem a acentuação das paroxítonas. Por exemplo, a palavra bíceps, que é a primeira palavra que nos aparece ali. Se eu dividir silabicamente, eu teria duas sílabas. Bíceps. Repara que a acentuação, a tonicidade recai na penúltima sílaba. Bíceps. E ela é terminada em PS, então por isso que ela é acentuada. A mesma coisa acontece em tórax. Tórax. Se eu dividir silabicamente, eu terei uma palavra de sílaba. E a palavra tórax possui uma sílaba forte tônica em tó, ou seja, paroxítona. E ela termina em X. Então, as mais diversas situações em que encontro para justificar o acento envolvem justamente a análise, verificar se é paroxítona, se é oxítona, se é proparoxítona e a forma como ela termina. A palavra anos é acentuada por quê? Aí você avalia que anos é uma palavra paroxítona terminada em US. Justamente por isso ela vai ser acentuada, certo? Para a última regra agora, um detalhe muito importante, você pode fazer uso, se você tiver dificuldade para memorização das paroxítonas, daquela regrinha mnemônica, né? Repara que se eu fizer a leitura na vertical daqueles elementos que estão apontados nas terminações, PS, X, US, R, IS, N, AN, L, AN e ditongo oral, a gente forma meio que uma palavra aí, ou uma expressão que ajuda no processo de memorização. A minha é ps, churi, não lã, ditongo. Ps, churi, não lã, ditongo. Parece um tanto quanto infantil, mas ajuda no processo de memorização se você porventura tiver algumas dificuldades. Última regra de acentuação, a regra das proparoxítonas. Entendam que todas elas são acentuadas, portanto é a mais fácil de todas. Palavra prática, por que a palavra prática é acentuada? Porque é uma palavra proparoxítona. Porque gramática é acentuada? Porque gramática é uma palavra proparoxítona. Fábrica, pássaros e assim por diante. Tudo bem? Se eu fizer inclusive a divisão silábica de gramática, gramática, repara que é antepenúltima, que é a sílaba ma, é forte. Por isso, uma palavra proparoxítona. Logo, o que eu tenho aí é uma palavra acentuada por ser uma palavra proparoxítona, certo? Alguns casos de regras especiais para vocês aí, tá? Primeira regra especial. Toda vez que eu tiver o hiato tônico em I ou em U, lembra que nós mencionamos em sala de aula o que eu entendo por hiato. Se você tiver dificuldade, lembra que a própria palavra hiato tem hiato, que nada mais é quando eu tenho duas vogais muito próximas uma da outra e na hora de separar silabicamente uma vogal acaba ficando em outra sílaba, projeta-se outra sílaba. Olha os exemplos que eu coloquei para vocês, inclusive com divisão silábica. A palavra saída tem hiato em I. Repara que esse I é muito forte, então o hiato tônico incide sobre a vogal I. Saída. Caída, saúde, país. Repara então que quando eu tiver hiato tônico na vogal I ou na vogal U, eu tenho essas vogais acentuadas aí, beleza? Regra especial número 2, ditongo aberto em posição oxítona. O ditongo aberto lembra que é em oi ou em ei. Olha o que aconteceu nos exemplos. Herói, não é o oi que é acentuado, que é forte, que é tônico, e termina em ditongo aberto, ó. Né? A boca se abre numa projeção sonora mais enfática, mais alta, certo? Corrói, papéis, a mesma coisa. Então, se eu tiver ditongo aberto em posição oxítona, logo eles serão acentuados por esse motivo. Agora, olha só o que acontece.
Esse último tópico indica em posição paroxítona, quando tem ditongo aberto em posição paroxítona. Não existe mais acento. Lembrando, de novo, não existe mais acento. A palavra heróico antigamente era acentuada, porque o ditongo aberto, oi, estava numa posição paroxítona. Hoje não existe mais. Então, a palavra que está entre parênteses é aquela palavra grafada corretamente segundo as normas ortográficas vigentes na atualidade, certo? Não vamos esquecer disso. Alguns acentos diferenciais que não existem mais. Quais são eles? Antigamente, na norma antiga, o para-verbo era colocado com acento para diferenciar do para-preposição. Não existe mais essa diferenciação. Ambos são sem acento. Nós temos 3 formas de falar pelo. A primeira forma com acento agudo é pelo, do verbo pelar, descascar. A segunda forma com acento circunflexo é para descrever o pelo. Pelo, justamente uma projeção do corpo humano. Em compensação, o pelo sem preposição, sem acento, perdão, era uma preposição, certo? Polo, substantivo, polo aquático, polo sul, polo norte. E o polo, preposição, que nem era utilizado mais, que é uma forma arcaica de preposição. Então perdeu também. E olha só que interessante esse acento, prestem atenção, porque muita gente usa equivocadamente. Vou, vem. Quando a vogal dobrava antigamente, tinha acento. Não tem mais, viu? Não existe mais esse acento. E para finalizar, alguns acentos que permaneceram na norma culta. Vem, verbo vir, no presente do indicativo. Ele vem singular e eles vêm no plural, assim como ele tem no singular e eles têm no plural. O que eu quero dizer com isso? Lembrem-se, toda vez que eu tiver esses 2 verbos no presente do indicativo, ele e eles, repara que para diferenciar o singular do plural, eu tenho que colocar o acento circunflexo no plural. Então é isso, né? O homem vem, os homens vêm com acento circunflexo. A mesma coisa acontece com alguns verbos derivados desses 2 primeiros. Repara que o verbo contém é o verbo conter, certo? Ter. Então, no singular ele tem acento agudo e no plural tem acento circunflexo. A mesma coisa com o verbo convir, convém, acento agudo no singular, acento circunflexo no plural. Por, preposição tem acento. Aliás, preposição não tem acento, perdão, enquanto que o verbo por tem acento. E por último, o pôde no passado, o pôde tem acento circunflexo no passado e o pode no presente não tem acento. Só corrigem um errinho que aconteceu aí na apresentação de slide. O verbo convém no singular tem acento agudo. O verbo convém no plural não é acento agudo, é acento circunflexo ali, tá? Da mesma forma que o conter, exemplo de cima. Então faça essa correção aí. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais dessa aula de acentuação aí. Abraço, valeu!